Salve, muito boa noite. Hoje é dia de Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Uma semana aí de um intervalo importante no Congresso Nacional, né? Uma pausa na votação da reforma política polêmica, porque o presidente Michel Temer viajou, o presidente da Câmara assumiu a presidência da República, o vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, também viajou, e aí assumiu a presidência da Câmara o deputado André Fufuca. Ele até se reuniu com os líderes dos partidos políticos, tentou andar a pauta ali, votou medidas provisórias, mas não entrou na reforma política, esta polêmica. A semana ficou ali presa mesmo ao Congresso Nacional. Congresso é reunião no mesmo plenário da Câmara e Senado, que está votando, está até agora em funcionamento, votando os últimos vetos presidenciais para entrar na pauta importante, que é a nova meta fiscal de 159 bilhões de reais. Uma semana que inclui também o Judiciário, né? Chegou ao Supremo Tribunal Federal uma delação bomba, a do doleiro Lúcio Funaro. Ali estão informações importantes e uma colaboração à Justiça que envolve políticos, deputados, senadores, a cúpula do PMDB. E isto inclui o presidente Michel Temer. E é exatamente desta delação, depois da homologação pelo ministro Edson Fachin, é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode então apresentar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. E é exatamente nesse contexto que hoje nós estamos aqui no Frente a Frente com o senador Álvaro Dias. Ele é do Podemos. Senador, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Muito obrigado a você, José Maria, Denise. Uma satisfação participar mais uma vez do Frente a Frente. Pois é, você pode nos acompanhar e participar aqui do Frente a Frente através do nosso WhatsApp, 17 99647 3337. Eu vou repetir, 17 99647 3337. Faça a sua pergunta. E você pode acompanhar também através das mídias sociais. Nós estamos aqui no Facebook, estamos nas mídias sociais. O senador Álvaro Dias também está com uma presença bastante forte na internet. E também através dos twitters, @Deni Rotenburg e @José M. Trindade. E nesta mesa redonda aqui, a minha parceira Denise Rotenburg. Muito boa noite, Denise. Seja bem-vinda aqui de novo ao Frente a Frente. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, de volta depois de um pequeno período aí de férias. E estou aqui hoje para apresentar a você o senador Álvaro Dias. Ele já foi de tudo um pouco na política. Ele já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador do Paraná, está com 72 anos. Dois cargos públicos ele ainda não exerceu. A Prefeitura de Londrina, sua cidade natal, e também a Presidência da República. Por sinal, o senhor é citado, senador, como uma referência e um potencial candidato em 2018. O senhor está, inclusive, no novo partido, o Podemos. O que a gente pode esperar do Podemos? Olha, até já que a Denise falou da trajetória política, né, é interessante constatar o seguinte, que com 42 anos de mandato eletivo, eu só fui governo 4 anos e 6 meses. Os 4 anos que eu fui governador, não podia ser oposição a mim mesmo, né? E 6 meses do governo Fernando Henrique, do segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Eu assumi em 99 o Senado, né? Depois de ficar 8 anos sem mandato, quando deixei o governo. E eu apoiei o governo até agosto, e em agosto eu me afastei. Houve um episódio referente a uma CPI da corrupção. Eu defendi a instalação da CPI, uma questão de princípio, né, de coerência, e acabei me incompatibilizando com o partido, tive que deixar o partido. Então agora surge essa perspectiva de disponibilidade para uma função mais construtiva. É evidente que isso vai depender do processo eleitoral. Como você disse, nós estamos construindo um partido novo. Eu sei que há uma confusão, porque vários partidos estão anunciando que mudarão de nome.
O nosso caso é diferente, não houve apenas a mudança de nome. É óbvio, nós estamos nos valendo do registro do PTN, que tem o número 19, mas trata-se da construção de um partido novo. O PTN desaparece e surge um novo partido com programa novo, estatuto novo, modelo de gestão, um modelo de partido movimento, como ocorreu na Europa, o partido que procura interpretar as prioridades da população, adotando-as como as causas do partido, com transparência, tudo às claras, combate implacável à corrupção e consulta popular, ou democracia direta, como querem dizer, né? Eu prefiro falar em consulta popular. Esse é o forte do Podemos. Essa é a característica. Usando, inclusive, e sobretudo, os meios das redes sociais, os instrumentos tecnológicos para essa interação com a sociedade. É porque na Espanha o partido, o Podemos, surgiu ali como um grande aglutinador, inclusive, da juventude. Como é que está essa perspectiva aqui no Brasil? Os jovens estão se interessando? Porque a gente percebe que os jovens não estão tão ligados na política mais, né? Eles olham aqui meio distantes e tal. Há um fenômeno... Como é que faz para atrair a juventude para a política? Olha, o principal desafio é vencer a descrença. Há uma descrença que se generalizou. E, sobretudo, há uma generalização porque muitos, talvez a maioria mesmo da população, não acompanhou a atividade pública dos últimos anos. Eu vejo isso porque, Zé Maria, às vezes eu falo da dívida pública e eu recebo lá o questionamento. Por que só agora? Por que não antes? Aí eu falo no combate à corrupção, só agora? Por que não antes? Né? Aí a resposta é porque eles não estavam acompanhando. Muita gente não acompanhava. Porque eu até publiquei uma separata esses dias, o título é Os 10 mil dias de combate à corrupção, onde está o registro de todas as atividades que eu desenvolvi nos últimos tempos. Né? Aliás, desde governador, enfim, esse é um fenômeno. A partir de 2013, eu imagino, as pessoas começaram a se ligar mais na atividade pública, a acompanhar mais de perto. E o advento das redes sociais evidentemente contribui muito, né? Mas nós vamos ter que derrotar a descrença que se generalizou no país, e inclusive essa tendência de generalizar, de colocar todos no mesmo pântano da imoralidade pública. Senador, né? o senhor fala aí com sem distinguir aí o que é joio e o que é trigo. Né? O senhor fala aí de um dos pontos fortes do Podemos é exatamente esse caminho digital, né? Exato. Talvez seja o grande veio e a novidade da política, porque há ali uma interação. E o senhor, senador, nós acompanhamos aqui, eu e a Denise, o trabalho diário do Congresso Nacional, e o senador Álvaro Dias sempre se destacou muito ali, foi o campeão de participação nas mídias sociais, quando ninguém pensava nisso, né? Hoje outras pessoas entraram, hoje, né? Hoje e até ultrapassaram o senhor em número de seguidores. Exato, há uma pulverização, né? É o caminho... É um dos caminhos, né? É um dos caminhos. É evidente que nós não podemos cegamente nos orientar pelas mídias sociais. Quando eu iniciei esse processo, eu imaginei, eu quero prestar contas do meu trabalho. Depois eu passei a ter a impressão de que eu podia ter esse instrumento como um termômetro para medir as aspirações da população, a reação do cidadão em relação ao meu trabalho. Mas hoje eu tenho a exata noção de que é preciso ter cuidado, porque há equipes especializadas que operam muito nas redes sociais e dão um volume exorbitante a determinados movimentos e que você não pode também se orientar. Irreal, né? Irreal. Às vezes você acaba se desorientando, se seguir cegamente determinados movimentos que surgem nas redes sociais. A impressão que tem é que as eleições do ano que vem serão fortemente linkadas nesse processo, né? Até pela redução do custo. O perigo é aquilo que se chama de fake, né?
que vem lá do esgoto, o lixo que vem do esgoto da internet, do submundo, né, da internet, que é a difamação fácil, a calúnia, os factoides, né, que lançam para confundir a opinião pública. Então precisa separar isso. Isso já começou, né? inclusive, na eleição passada, né? Das 2 últimas eleições, isso já começou a ocorrer, né? Exatamente. Principalmente notícias falsas circulando em grupos de redes sociais, Twitter, o próprio WhatsApp já foi vítima disso. Esse é um cuidado que é preciso ter. Então eu estava dizendo, inicialmente era a prestação de contas, depois eu achei que podia ser um termômetro para medir, e hoje é mais divulgação mesmo e muito cuidado na aferição do que se recomenda, né? Daquela orientação que vem do grande público. Mas, sem dúvida, é inevitável que as redes sociais terão um forte peso, com uma presença marcante na campanha do próximo ano. O senhor falou em redes sociais, a gente percebe que nas redes o público considera ali, tudo bem que tem as torcidas, né, de um lado, de outro, da política, mas pelo que a gente percebe, a população tem os robôs e tem aquela população que, como o senhor disse, está difícil, é preciso fazer uma distinção entre joio e trigo, mas a população, a gente percebe, não está conseguindo fazer essa distinção. Todo lugar que a gente vai é a mesma coisa. As pessoas dizem, a política é toda igual e não tem como distinguir. Não sei como fazer essa separação? Lá. Exatamente. Né? O Zé Maria comentava que as pessoas chegam para a gente e falam, como é que você aguenta conviver lá, naquele lugar? Então eu falo, não, mas espera aí, nem todo mundo é assim. Eu ouço a mesma coisa também. E aí, como é que mas separa só o fato de eu isso? ouvir isso é porque a gente distinguindo, né? Eu não sei qual o percentual das pessoas que separam o joio do trigo, mas é significativo. Não fosse, eu acho que eu tinha desistido mesmo, porque há um estímulo que vem dessa gente, né? Se há a incompreensão de alguns, essa tentativa de colocar todos no mesmo pântano da sujeira, há muitos preocupados em estimular. Eu nunca via isso antes. Hoje é fácil você estar sentado ali no aeroporto aguardando e vem alguém que sai lá de longe, vem até você para te estimular, para dizer, continue, você me representa, continue assim, não desista. Então, as pessoas sentindo que há necessidade de valorizar aquilo que consideram positivo na atividade pública. Há poucos dias eu fui receber uma comenda da Polícia Federal, do sindicato lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e o policial que falou em nome dos policiais disse o seguinte: a política apodreceu, mas nós temos o dever de separar joio do trigo. E essa comenda tem esse significado. Nós queremos mostrar que ainda existe trigo na política. Então, essa é uma necessidade. Nós temos que despertar a sociedade lúcida. Aliás, isso é uma questão de responsabilidade. Os lúcidos, os conscientes, né, devem ser protagonistas agora. A omissão pode ser uma tragédia para o país, porque a omissão pode nos levar a uma escolha infeliz que vai fazer com que o país continue sangrando por muito tempo e a população sofrendo, porque a crise se aprofundou. Há um buraco enorme nas finanças públicas, as carências são incríveis, as demandas, as necessidades da população, enfim, é um momento dramático da vida pública brasileira. E se não houver uma escolha adequada, certamente isso ganhará dimensão com consequências imprevisíveis. Eu estava vendo aqui, o senhor mudou 9 vezes de partido. O que leva uma pessoa a mudar tanto de partido? São os problemas estaduais? O senhor já sentia que tinha alguma coisa errada em algumas legendas que o senhor andou aí, e aí o senhor olha, nesse negócio aqui não está me cheirando bem, esse partido está envolvido em alguma tramóia. O que leva a uma mudança de legenda? É contraditório. Assim, então... É contraditório. Você não está mentindo, mas eu não mudei de partido. Eu mudei de sigla, porque não existem partidos. Eu mudei sempre procurando um partido. Não encontrei até hoje. Nem o PSDB? Espero ter encontrado. Que parece... Não, o PSDB, igual aos outros, um partido cartorial, com as imposições de cima para baixo,
Vocês acompanharam a minha luta para que o partido realizasse primárias para a escolha de candidatos majoritários. O exercício da democracia é só no discurso da democracia partidária. Na verdade, os partidos foram arrasados agora pela Operação Lava Jato, mas eles já não existiam. Agora extrapolou. Alguns procuradores denominam de organizações criminosas. Então eles foram arrasados, estão condenados na opinião pública, a rejeição é enorme. E muitas das praticamente todas as vezes que eu mudei de partido, eu também mudei não só porque procurava um partido, mas também porque queria fugir da corrupção. Quando eu sentia que havia movimentos escusos, eu procurava me afastar. E eu cheguei no Podemos, né? Estamos construindo o Podemos. Eu disse já mais uma vez à deputada Renata Abreu, que é a nossa presidente, uma jovem que me surpreende pelo seu preparo, porque estudou muito esse movimento europeu e está com um idealismo incrível, talvez pela sua idade de 35 anos, uma jovem empresária que não depende da política para viver, mas está dedicada a esse projeto, desejando realmente construir um partido de verdade. Eu já disse a ela várias vezes publicamente, em palestras e eventos, eu digo, olha, eu espero ter encontrado agora definitivamente um partido. Porque se eu me decepcionar agora, eu mudo de novo, mas não mudo de partido. Eu mudo de atividade. A cúpula do Podemos também. Eu mudo de atividade. Eu mudo. Eu saio da partido, política. né? Não é? Essa é a minha decisão. É a minha última tentativa essa. Eu espero, eu tenho muita fé, eu acredito que essa tentativa possa vingar, possa dar certo. Olá, para você que assiste a Rede Vida, voltamos direto dos estúdios de Brasília com Frente a Frente, que hoje traz para você uma entrevista com o senador Álvaro Dias, líder do Podemos na Câmara dos Deputados. O senador do Senado Federal, que hoje o partido hoje, inclusive, tenta aí virar uma novidade numa política tão desgastada. Mas o que a gente percebe, senador, é que parece que os políticos não estão querendo mudar muita coisa, não. Porque a reforma política na Câmara dos Deputados, por exemplo, está parada. A única coisa que poderia sair do papel era o tal fundo e não consegue acordo, está uma confusão, ninguém consegue votar nada. Mais uma semana a reforma política foi adiada, deve ficar para a semana que vem, que tem um feriado no meio. Logo, não se vota nada, dificilmente sai alguma votação na próxima semana. Como é que vai ficar essa reforma política? E o Podemos sobrevive diante de um novo quadro do que está sendo desenhado no projeto da Câmara? Olha, primeiro você disse que não querem mudar nada e nós precisamos mudar muito, né? Acho que precisamos refundar a República. Há uma nação à espera de reformas de profundidade. E nesse tema presidencialista, só um presidente da República com credibilidade popular, ousadia, coragem e competência para promover mudanças pode realmente desenhar uma nova república, diferente do que está aí, já condenada pela sociedade brasileira. O que está ocorrendo na Câmara não é uma reforma. A reforma política, aliás, nem como apelido nós podemos batizar o que há lá, né, de reforma política. Porque, na verdade, é uma arrumação na legislação visando a eleição do ano que vem, obviamente com muitos interessados, né, aí o peso do corporativismo, essa tentativa de legislar em causa própria, a criação de um fundo para bancar a campanha, e aí procura-se o melhor modelo que beneficie quem? Aqueles que são candidatos à reeleição. Isso é óbvio que esteja ocorrendo, né? Portanto, não vamos mudar realmente muita coisa. Há uma mudança que pode ocorrer, muito suave, né, que é a da cláusula de barreira. É o ponto mais importante de uma reforma política para valer, essa organização partidária, normas rigorosas para a organização partidária ou para a criação de partidos de verdade, não siglas para registro de candidaturas como temos hoje. Então a cláusula de barreira seria um ponto de partida.
Mas me parece que será muito suave, né? Então não vamos o fim reduzir das muito coligações também proporcionais. Exato, isso parece também né? que tem tendência de passar. E a outra possibilidade é o distritão. Eu creio que acabando com as coligações, já praticamente você se instala o modelo distritão. O distritão vai premiar aqueles mais votados. Os partidos, né? Eu acho muito difícil aprovar o fim das coligações partidárias. Mas há uma tendência lá que pode ser aprovada, as coligações. PMDB. Senador, uma pergunta aqui dizendo, boa noite, ele é de Rio Quente, o nome dele é o doutor Eduardo Augusto, advogado de Divinópolis. Então ele diz aqui, muitos falam do senhor, né? Que queria que o senhor falasse sobre o jeito de governar. Um tempo se fala de governar para o povo, outro governa para ricos, e ambos falam de governos que roubam os cofres públicos. Aí pergunta o que o senhor pensa sobre isso, né? As pessoas que falam que falam que administram para o povo, outros para o rico, mas na verdade roubam os cofres públicos. Eu acho que isso acabou se transformando num tema, né? É verdade. Olha, em relação a esse momento crucial para o futuro do país que nós estamos vivendo, eu acho muito importante refletir sobre a necessidade da experiência administrativa. Eu acho que não vale o último gesto, o último discurso, ou quem grita mais alto, né? Porque tem gente aí que se ilude com o último grito, aqueles que se apresentam como heróis do sertão, né, valentes, bravos, mas que muitas vezes se locupletaram aí durante os governos que assaltaram o país, né? Uma pergunta boa é essa também. Onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Essa é uma boa pergunta. Mas a outra indispensável, você já administrou o que na vida? Não é? Tem gente que não administrou nem um carrinho de pipoca, e se administrar durante 15 dias quebra. Aí quer administrar o Brasil, que mergulhou num oceano de problemas e dificuldades. O senhor foi governador do Paraná e fez o sucessor, né? Eu fui governador do Paraná, terminei o mandato no último dia, não saí antes para disputar a eleição. Fiquei até o último dia e saí com 93% de aprovação, segundo o Datafolha. Os 4 anos foi o governo de melhor avaliação no país, num momento de crise também. Inflação mais de 80% ao mês, né? 82%. Ao final do governo, o Joemir Betting fez uma análise, o saudoso Joemir Betting, no Jornal Nacional, que eu praticamente decorei, né? Ele disse, apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre de um par de santos. Reforma administrativa e austeridade. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Desculpe, mas eu decorei. O Joemir Betting... Agora é o inverso, né? O Estado inchou e tomou conta das administrações. Essa pergunta é muito interessante e imprescindível nesta hora. Como governar o país? Primeiro é preciso ter um novo conceito de Estado. O Estado brasileiro faliu, não é? O que temos aí é falência generalizada. Salvam-se poucas unidades da federação sem esse Estado falimentar. Aliás, um déficit de 159 bilhões, né? Não precisa dizer outra coisa. Se fosse empresa privada, a falência estaria decretada. Já há muito tempo. Então, esse conceito de Estado tem que ser alterado. O Estado inchou exatamente esse sistema de governança promíscuo, né? Os estados foram juntos, os municípios por também. quê? Porque esse sistema de governança que se implantou aqui em Brasília, ele foi clonado e transplantado para estados e municípios. Que sistema é esse? Do balcão, do aparelhamento do Estado, e sem do recursos, loteamento né? dos Porque cargos. A União fica com todas as contribuições para ela, né? Exatamente. Para as unidades federadas, pior, porque 56% do total do bolo da Receita Pública diz respeito às contribuições sociais que não são compartilhadas. 56% desse bolo. Não são essas receitas consideradas, chamadas contribuições sociais, não são compartilhadas com os estados e municípios, ficam exclusivamente nos cofres da União. E o restante, sim, aí
ao compartilhamento da união, de novo, dos estados e dos municípios. Então, esse estado inchou, né? Ele se tornou perdulário. Tivemos 40 ministros, não há país com mais de 20 ministérios que seja governado, é desgovernado, se torna ingovernável, né? O Brasil não necessita mais do que 15 ministérios. Então, essa é uma reforma imprescindível, é o ponto de partida. A primeira reforma, portanto, a reforma do Estado. Aqui há uma pergunta, na verdade, uma observação. Francisco Vale, de Curitiba, ele gostaria que o senhor fosse candidato a presidente, mas que para vencer tem que pegar um vice do Nordeste. E indica um dos Gomes, o Cid ou Ciro. Bom, as ideias são bem-vindas, as sugestões são bem-vindas e nós respeitamos, porque eu acho que é muito bom que as pessoas tentem refletir sobre a realidade política, né? Mas nós temos que caminhar até o momento mais adequado para uma definição de chapa. E eu acho que a escolha não deve ser nunca geográfica. O senhor tentou ser candidato pelo PSDB? O senhor disputaria ali com Aécio Neves? Eu pretendia que o partido adotasse, né, as primárias. As primárias, né? É verdade. Em 2010, houve uma escolha do PSDB para que eu fosse o vice. Aliás, eu anunciei que o senhor seria candidato em primeira mão, foi uma confusão. É verdade, É bom a gente esclarecer o que são as primárias, né? Que isso é feito bastante nos Estados Unidos, onde os dois candidatos de um partido percorrem o país em conversas, às vezes em pequenos grupos, né? Vão às universidades, reúnem os eleitores comuns e eles podem escolher ali, sendo filiado ou não a partido, eles podem escolher quem eles querem, né? Como candidato a presidente, não é isso, senador? Você me corrija se eu estiver equivocado. Eu lembro aqui, porque teve um filme recente até do Lincoln, né? Mas tem uma obra literária que conta muito bem esse fenômeno das primárias nos Estados Unidos. O Abraham Lincoln era um candidato que não tinha nenhuma chance, aparentemente, que os seus adversários eram muito mais conceituados, mais preparados intelectualmente, né? E ele, modestamente, foi para as primárias e venceu. Ali já é o próprio início Trump, de campanha, né, também não era o preferido dos republicanos e acabou candidato. O Obama também não era o preferido da cúpula. Cresceu muito durante as primárias. Especialmente na juventude, inicialmente. Isso. As primárias já é a campanha, só que é uma campanha dentro do próprio partido, então, mas já ocorre que esse sistema, ao invés de dividir o partido, ele une. Une, é verdade. Porque quem eles têm outra cabeça, né? Exato. Quem participa das eleições primárias não tem autoridade para ser dissidência depois. Veja o caso do Lincoln, que eu citei, depois das primárias, os principais assessores dele passaram a ser exatamente os que concorreram com ele. A própria Hillary foi secretária de Estado. Exatamente. Então, esse é o sistema que eu considero adequado, porque é um exercício democrático, né? E há um respeito. Aqueles que participam das eleições primárias, escolhendo o candidato, se tornam artífices do projeto eleitoral e certamente participarão com mais entusiasmo para eleger o seu escolhido. Agora, o senhor acha que o Brasil está amadurecido para passar por umas primárias? Porque a gente não vê, assim, interesse, às vezes nem os próprios filiados do partido. São poucos partidos que têm essa democracia interna no Brasil. Mas nós temos que caminhar para isso, né? Eu só me lembro da disputa do Lula, né? O Suplicy disputou. O PT fazia no passado, depois deixou de fazer. Quando foi a Dilma, já disputou. O Suplicy disputou com o então candidato Lula. As prévias eram feitas mais no interior do partido. As primárias podem ser mais abrangente, extrapolar os limites partidários, abrir para a população. Eu acho isso muito importante, mas, infelizmente, no Brasil ainda... Os partidos têm autonomia para isso, eles podem adotar o sistema, né? A legislação permite. A lei orgânica dos partidos. Eu apresentei um projeto no Senado muito mais para estimular, estabelecendo normas para a realização das primárias. O Senado aprovou inicialmente, mas depois o PT segurou. Veja só, o PT que antes tinha feito... Que defendeu, né? Prévias, aí segurou o projeto e dizia, você está espertinho, né? Você quer que durante 2 anos
a oposição fique batendo no governo. Mas é esse o sistema democrático. É interessante que o próprio senador Álvaro Dias disse aqui no início que os partidos são fechados e exatamente por isso ninguém quer perder esse controle partidário. E aí tem uma questão também que é terrível, né? Que é o tal fundo partidário. É o comando do dinheiro. Que estimula muito a preservação do comando a qualquer preço. Ouviu metal. Pois é, o Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui de Brasília, hoje com o senador Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, um partido novo, uma conversa muito interessante aqui. Salve, muito boa noite. É de política que falamos aqui no Frente a Frente e você já sabe, a política é muito importante na sua vida. Decide o valor do seu aluguel, da sua casa, da sua vida e a educação dos seus filhos. Por isso que é preciso, sim, acompanhar a política. E nós hoje aqui no Frente a Frente estamos com o senador Álvaro Dias, que tem um trabalho político muito intenso e longo, foi vereador, foi governador do Paraná, foi deputado federal, senador, foi líder do PSDB e agora está no Podemos, um partido novo, ele é o líder do partido no Senado Federal e fazendo a criação desse novo partido. Eu vou direto aqui para as perguntas que vocês fazem aqui ao programa. Muito obrigado, são várias perguntas. O que a gente não fizer aqui no programa, nós entregaremos ao senador Álvaro Dias para que ele possa responder. Então, de Foz do Iguaçu vem a pergunta, aqui, ele dizendo aqui, eu fico até constrangido, diz que é um grande admirador de José Maria Trindade, obrigado. E da Denise Rotenburg também. E a pergunta, senador Álvaro Dias, é sobre as reformas. Ele quer saber o que o senhor pensa aí da reforma da Previdência e Trabalhista. E se é possível construí-las sem que haja perdas para o trabalhador. Como? Ele quer saber. Então, é uma pergunta do Carmo, que vem de Foz do Iguaçu. Né? Uma região que o senhor conhece muito bem, né? Opa, Carmo, obrigado aí pela pergunta. E um abraço a Foz do Iguaçu, né? Meus amigos de Foz do Iguaçu. É a sua base lá, né? Também. Mais de 80% dos votos lá na última eleição, né? Então, sou muito grato. Olha, as reformas são importantes. Eu disse há pouco que o Brasil é uma nação à espera de reformas. E todas elas são importantes. A reforma política, a reforma do sistema federativo, a reforma da Previdência, sim, a reforma tributária, a reforma trabalhista. Por que eu falo reforma trabalhista? Porque a que se fez já a ação de inconstitucionalidade por parte do Procurador-Geral da República. E o próprio presidente Temer já está encaminhando medida provisória para alterar a reforma que ele próprio encaminhou ao Congresso. Uma reforma... E que o Congresso aprovou sabendo que seria alterado. Exatamente. E alguns... Um acordo louco. Embora eu, pessoalmente, que sou favorabilíssimo a uma reforma trabalhista, modernizadora, acabei votando contra em função da forma. Eu não quis assumir esse compromisso com o fracasso, né? Porque uma reforma, ela tem que ser feita para eliminar conflitos e não para estimular conflitos, né? Então eu acho necessária a reforma trabalhista e certamente o próximo presidente da República vai ter que fazer a reforma da reforma. E nós teremos sim, reforma da Previdência, sou favorável, mas é preciso negociar essa reforma, negociar republicanamente, não é? Com os interessados, os lados interessados. Agora, fica difícil para um presidente sem credibilidade, né? A popularidade lá no fundo do poço, impopular como ninguém, e, obviamente, um presidente denunciado pelo Procurador-Geral da República, o primeiro na história do país, não consegue se comunicar mais com a sociedade, ninguém acredita na sua palavra, fica difícil convencer as pessoas de que a sua proposta de reforma é ideal. Por isso, olha, e depois o seguinte, como é que o cidadão vai aceitar a subtração dos seus direitos se ele vê que a JBS não paga a Previdência Social, os bancos, vários bancos não pagam, o governo não consignou nem mesmo a dívida da JBS, apesar de liberar bilhões de reais, não provisionou o correspondente à dívida quando liberou bilhões de reais a JBS para o enriquecimento dos Batista.
Portanto, fica difícil, né, trabalhar uma reforma da Previdência nesse cenário. Agora, senador, desde 94, na campanha do Fernando Henrique, que a gente ouve falar que o país necessita de reformas. Aliás, desde o governo Sarney, no período da Constituinte, a gente ouve falar nisso. E até hoje, vem a passos de tartaruga. A impressão que a gente tem que o país não quer mexer com isso, porque cada vez quando começa a amadurecer essa ideia, vem uma eleição, ou vem um impeachment, ou vem um presidente que não tem popularidade para isso, não tem... Né? Como é que faz, então? Algumas que quem chega fala, peraí que tem um ano para eu ajeitar a casa. Exato. Aí algumas reformas ocorreram. A grande reforma realizada, vamos dar mérito aqui agora ao presidente Fernando Henrique e ao presidente Itamar Franco, foi a reforma econômica com o Plano Real. Esta sim mudou a cultura da administração pública brasileira e mudou o cenário da economia nacional. Você fala da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal veio depois, no bojo do Plano Real. Mesmo, né? O Plano Real foi a grande mudança. O fim da inflação a lei de já foi um controle responsabilidade fiscal, bom, né? Eu fui, inclusive, relator. Foi com o Plano Real. Eu fui relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu já estava na oposição ao governo Fernando Henrique e disse, olha, eu sou da oposição, me permitam relatar esse projeto, que é importante, que eu trabalho em uma semana e apresento o parecer favorável, porque haverá uma pressão grande, principalmente de prefeitos e tal, mas eu, como opositor, vou defender, neste caso, o governo e a sua proposta de lei de responsabilidade fiscal, que foi essencial para o país. O rombo seria muito maior, não fosse a lei Ela já está precisando de reforma, de uma mudança? Na verdade, foram abrindo algumas brechas aí que a enfraqueceram. Que precisa fechar, né? Eu acho que tem que ser rigor absoluto. Eu disse aqui sobre um dos maiores controles que eu acredito que aconteceram, foi o fim da inflação, porque antes da inflação não havia como controlar. Ninguém tinha noção. No meu tempo de governador, era impossível planejar para a semana seguinte. E nem cobrar. A inflação engolia. E nem cobrar acertos anteriores. Você porque tinha que inflação... aplicar o gatilho salarial, o reajuste salarial mensal para os servidores públicos. Né? Era um inferno. Exigia muito mais competência, né, do que hoje. Mas, de qualquer forma, algumas reformas aconteceram, reforma do Poder Judiciário, por exemplo, mas a realidade social é tão dinâmica que nós temos que acompanhar o dinamismo da realidade social. Determinadas reformas já estão superadas, são obsoletas, há necessidade de novos avanços, né? E, sobretudo, uma ruptura em relação a esse sistema. Por isso que eu digo que é uma espécie de refundação da República o que se exige. O Pedro Souza, lá de Carmópolis, Minas Gerais, obrigado, Pedro, ele diz, senador Álvaro Dias, sou Pedro Souza, sonho com o futuro aos jovens da nação, sou jovem e quero essa interação política. E aí ele faz a pergunta aí se o Podemos possui um plano especial aí para os jovens, para essa integração. Quer dizer, existe esse algo? Aliás, eu sei que os senhores estão muito ali apoiados pelos esportistas, né? Também. Nós estamos preparando, como é que é o nome? João? Pedro. Carmópolis. Pedro de Carmópolis. Nós estamos ainda preparando o nosso programa partidário. Então, eu próprio elaborei lá um esboço, tentando fazer algo um pouco diferente do que é tradicional em matéria de programa partidário, que ninguém lê. Então, eu preciso fazer um programa mais enxuto, uma síntese, as questões macro, sem detalhar demais, para facilitar, inclusive, o entendimento através da leitura. Porque muitos se filiam aos partidos e não conhecem o programa. Quem são os economistas que estão ajudando o Podemos nessa elaboração? Nós estamos agora investigando nomes, né, para que possam ajudar. Na fase inicial, a deputada Renata Abreu contou com consultores que vieram até de fora, que participaram da formatação dos partidos na Europa e que tiveram experiência lá. Foram consultores no momento dela idealizar o Podemos, que nós estamos agora tentando construir. Agora, o programa partidário é um esboço que nós estamos preparando para colocar na internet, a fim de que a população possa participar da sua elaboração. É isso que o partido deseja implementar de novo, consulta popular permanente, a começar pelo programa partidário. Em relação aos jovens, né, eu acho que aí nós voltamos àquela
aquela questão batida da educação, né? E eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado, o relatório definitivo. Nós apresentamos mais de 100 emendas à proposta que chegou da Câmara dos Deputados. A metade foi aprovada e as especiais, as mais importantes, a meu ver, não foram aprovadas. Aquelas que diziam respeito à responsabilização, uma espécie de lei de responsabilidade educacional. Agora, eu sei que há lá na Câmara uma proposta que está na comissão sendo debatida, inclusive o relator é do Podemos, é o deputado João Bacelar, da Bahia, é o relator desse projeto. Mas eu creio que é fundamental aprovar uma lei de responsabilidade educacional. Porque no Brasil é assim, se você não responsabiliza o agente público pelo cumprimento da meta, ele a esquece. É assim está acontecendo com o Plano Nacional de Educação. Foi um plano positivo. Se ele fosse executado, certamente daríamos um salto em matéria de educação no Brasil, como, por exemplo, fixar o percentual do PIB para gastos com educação, inicialmente 7%, chegando a 10%. Os professores sendo premiados com a sua valorização, não só no quesito formação, mas, sobretudo, na questão salarial, né? Equiparando o salário dos professores a profissionais com cursos do mesmo nível, né? Então, engenheiro, advogado, médico, enfim, elevando, portanto, a condição salarial dos professores. Mas isso tudo ficou no papel. Na verdade, se tornou um plano de intenções, né? Uma espécie de programa de campanha eleitoral para não ser cumprido, né? O Ronald de Barbacena, senador, lá em Minas Gerais, ele pergunta aqui sobre a aprovação da meta, se a nova meta não for aprovada, né? Já que a gente está falando... Olha, essa meta será aprovada, né? Porque a maioria simples... eu imagino que será aprovada. Maioria simples, né? Não tem problema. Já tem gente falando que o governo não vai cumprir essa meta. Eu não sei se não foi votado agora à noite. Já está nesse momento no plenário, né? Possivelmente pode estar sendo votado, né? Eu estou aqui, mas certamente... Tem muita gente dizendo que o governo não cumpre esta meta de 159 bilhões. É possível. A arrecadação caiu e as despesas aumentaram. Exatamente. Agora, a questão crucial é a dívida pública. Eu não vejo o governo trazer alguma alternativa, ou pelo menos promover o debate sobre uma melhor administração da dívida pública brasileira. Ela hoje alcança 75% do produto interno bruto. Passou de 4 trilhões já há um bom tempo. E neste ano o governo vai gastar 1.722 bilhões de reais com juros, serviços e encargos da dívida pública. É verdade que uma parte ele obtém com o lançamento de títulos no mercado. Então, a aquisição desses títulos pelos bancos resulta em receita no orçamento. Imediato. Mas é evidente que essa receita se torna um aumento de dívida. E aumento então, a despesa anula a receita. Isso significa que 52% do orçamento é destinado à dívida pública. Serviço da dívida. É evidente que outros países também são endividados, mas se nós considerarmos o que gastam para a administração da dívida, como a Alemanha, por exemplo, gasta menos da metade do que nós gastamos proporcionalmente, né, para a rolagem da nossa dívida. Eu pedi uma auditoria. O Senado aprovou o requerimento, foi para o Tribunal de Contas, uma auditoria da dívida exatamente para obter detalhes sobre a dívida, de onde ela vem, como foi contraída, para onde foram os recursos, quem está ganhando com essa dívida. É claro, nós sabemos que são os bancos, né? E talvez por isso o sistema financeiro não se preocupa muito com a dívida, porque é uma fonte de renda inesgotável para o sistema financeiro, e quem representa o sistema financeiro também não debate uma alternativa moderna, eficiente para a administração dessa dívida, com o objetivo de reduzir o seu peso sobre a economia do país. Eu não sei como o governo pode considerar hipótese de redução desse déficit sem administrar melhor essa dívida. O Luiz Rogério
Luiz Rogério do Mato Grosso. Obrigado, Luiz Rogério. Ele diz aqui, parabeniza o programa, diz que está muito bom, obrigado. E ele quer saber, senador, gostaria de saber como faço para começar este novo partido em nosso município e tal. Pois não. Querendo no Mato conta Grosso, da sigla lá. No Mato Grosso nós temos 2 filiados ilustres, né, que estão colaborando conosco, que é o senador José Medeiros, que se filiou recentemente, e o ex-senador... 2 semanas, né? E o ex-senador Antero Paes de Barros. São 2 lideranças de expressão no Mato Grosso. Que foi do PSDB, né? Exato. E Podemos vai dar autonomia para os líderes regionais. Exato, eles terão autonomia e nós já estamos sabendo de muitos interessados, inclusive de prestígio, gente de fora da política. Ronaldinho Gaúcho vai se filiar ao Podemos? Bom, aí eu não sei se é verdade. Eu sou franco, nós não convidamos, houve uma especulação, e não sei se tem fundo de verdade disso, e prefiro não... Mas o Romário, o Marcelinho... Nós temos o Romário filiado, o Bebeto vai se filiar, é deputado estadual, e o Marcelinho Carioca. Ou seja, então vem aí vira uma seleção de futebol. A bancada da bola daqui a pouco. Virou uma seleção de futebol. Não, eu acho isso positivo pelo seguinte, são pessoas... O futebol no Brasil é tão... Por exemplo, o Romário, né? O Romário teve uma origem humilde, se tornou um ídolo nos campos de futebol, ascendeu socialmente e quer deixar um legado social. Então vem para a atividade pública com a intenção de retribuir, de devolver um pouco do que recebeu dessa gente, que são multidões, né? E sempre multidões de pessoas humildes. Eu acho que isso o Marcelinho Carioca da mesma forma. Eles adquiriram uma consciência social e querem deixar um legado social, prestar serviços à comunidade, especialmente nessa área social. Por falar em Eu ouvi o discurso do Marcelinho Carioca, por exemplo, aqui no lançamento do Podemos, fiquei impressionado. Ele diz coisa com coisa. Não é? Ele está terminando agora um curso de jornalismo. Então, essas pessoas que estão fora da política, nesse momento em que a política está no chão, desacreditada pela maioria, essas pessoas são bem-vindas. Traz uma nova energia aí, né, para somar. E que sejam julgados depois em função do seu desempenho, mas nós não podemos pré-julgar simplesmente porque alguém foi jogador de futebol, né? Nós não podemos antecipadamente julgar como uma pessoa despreparada para o exercício da atividade pública. Nós estamos verificando que alguns são bem-sucedidos, têm um bom desempenho. É o caso do Romário, senador, por exemplo. Eu e o Zé Maria, o senhor também, que está na política há tanto tempo, a gente acompanha, né, como telespectador ali no Congresso há pelo menos 30 anos, a gente vê tanta gente que chega no maior interesse pela política, quero participar, a pessoa chega na maior empolgação. Aí, a hora que entra ali, já ou se perde... Ou então fala, o que eu estou fazendo aqui? Nada consegue ir para frente. E eu queria voltar um pouquinho nessa questão da dívida. Com uma dívida tão alta, com um país com um déficit tão alto, prevê-se aí mais de já está em 159 bilhões e dificilmente vai baixar disso num período, né, num curto espaço de tempo. Como é que a pessoa entra, quer prestar serviços, melhorar o serviço público, mas como prestar serviço se tem um buraco desse tamanho que precisa fechar? Há poucos dias eu conversei Amanhã o orçamento está chegando, né, no Congresso. Conversei com um economista muito experiente, como ele não me autorizou, não vou citar o nome, mas trabalhou na escola do Delfim, depois em outras escolas, com muita experiência, e ele me animou. Ele disse que é possível, sim, reduzir as taxas de juros, por exemplo, que não reduzem por falta de coragem, mas é possível, que é possível alongar essa dívida desde que o presidente da República tenha credibilidade e possa chamar os credores e renegociar alongando a dívida para reduzir o impacto dela a curto prazo sobre a economia. Ele me diz, olha, é possível sim fazer o país crescer a 4%, rapidamente, não é? Sem grandes sacrifícios. O sacrifício existe, mas essas reformas são inevitáveis. Eu, por exemplo, não considero possível alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as potencialidades do Brasil se nós
teimarmos em manter esse sistema corrupto, que é a usina dos escândalos de corrupção e é a matriz dos governos incompetentes. Esse sistema limita a capacidade do Estado brasileiro de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, geração de emprego, enfim, desenvolvimento. É preciso, num primeiro momento, de forma urgente, né, substituir esse sistema. Bom, senador, infelizmente nosso tempo acabou. O Zé Maria está com uma série de perguntas ali, mas nós vamos repassar para o senhor, para que o senhor eu respondo possa numa comunicação direta pela página do Facebook. Perfeito. Já na primeira oportunidade eu faço isso, ao vivo. E muito obrigada, queria agradecer muito a sua participação aqui e já deixar um convite para o senhor voltar no ano que vem. Muito obrigado. Sendo ou não sendo candidato? Voltarei com prazer. Voltarei Tá bom. com prazer. Boa sorte para o seu Podemos, Zé Maria. Não fale isso para o presidente do partido, não sendo, porque ontem foi incisiva, não tem recuo, o partido não admite recuo e você terá que ser candidato. Olha, então já temos aqui Denise, eu queria agradecer aqui a participação de todos, foram muitas perguntas aqui, a Ana Maria querendo que o senhor daqui de Brasília convite o Regufe, o Pedro lá de Carmópolis, o também Eduardo da cidade de Itapetininga de São Paulo, Itapetininga, o Renildo daqui de Brasília, o Lucas de Rio Verde, o Francisco Avelar daqui da cidade ocidental, que fica aqui perto de Brasília, enfim, são várias perguntas. Eu queria agradecer muito a participação aqui e o apoio que o Frente a Frente tem recebido. Muito boa noite, obrigado. É isso. E a você que assistiu o nosso programa, uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida e até a próxima quarta-feira.